Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Sexo e Prosa na TV Ops, canal 10 e também no YouTube, nas redes sociais. Vai lá, fica ligadinho, chama a tua família para assistir o Sexo e Prosa desta noite, porque ele está maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre educação sexual, família e escola. E estamos aí próximo ao 18 de maio, que fala sobre abuso sexual. E é tão importante você começar a compreender muita coisa que está acontecendo na sua vida, muita coisa que está acontecendo ao seu redor. E também você pode ajudar outras pessoas quando se fala de sexo, quando se fala de sexualidade. E esse programa, nós falamos sobre relacionamento. Ajudamos as pessoas a olharem para o seu relacionamento com prazer, com alegria, para que eles possam crescerem juntos nessa relação. E hoje nós estamos com uma convidada, de novo, ela está de volta, Beatriz Peixoto. Beatriz, seja bem-vinda mais uma vez. Beatriz é psicóloga, é educadora sexual também. E nós estamos, assim, muito felizes, Beatriz, por ter você de novo aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui e falar sobre um tema como esse, educação sexual. É tão bom, me deixa muito feliz e eu agradeço muito. Que maravilha! E já vamos começar a falar sobre educação sexual. O que é educação sexual, Beatriz? Eu acredito que a mãe e o pai estão lá muito curiosos para aprender muita coisa, porque ainda é tabu. Se falar sobre sexualidade, se falar sobre virgindade, se falar sobre sexo, é muito tabu. É verdade. E assim, a sexualidade ela faz parte de todas as fases do desenvolvimento humano. Ou seja, ela está presente na vida de todo mundo, desde o momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. E como você falou, falar sobre sexualidade ainda é muito difícil. Os pais eles não se sentem preparados, às vezes as escolas não estão preparadas para falar sobre sexualidade e encara que a educação sexual está ligado ao ensino da prática sexual. E, na verdade, não é isso. Não é. E quando se fala, já vai como se estivesse falando sobre a prática da relação sexual. E, às vezes, até os pais, eles ficam muito, muito angustiados por não saber nem responder ao filho. É verdade, porque as pessoas associam sexualidade a sexo. E a sexualidade vai muito além do sexo, né? E aí, quando a gente vai olhar, tem esse olhar da sociedade, de todos os preconceitos, julgamentos, dificuldade para falar sobre sexo e sexualidade, e aí vem a educação sexual, que ela tem como objetivo compreender esse universo da sexualidade, levando em consideração as questões físicas, psicológicas, sociais, culturais e por aí vai. E ela vai trabalhar de forma adequada com cada fase do desenvolvimento, ou seja, a forma que se trata a sexualidade com a criança não é a mesma que vai se tratar com o adolescente e nem a mesma que vai se trabalhar com o adulto e o idoso. Verdade, Beatriz. Esses dias uma jovem adolescente, ela me fez uma pergunta. Tirar a virgindade, é preciso ter sangramento? Para você ver, um adolescente, mas ainda, muitas vezes a gente pode imaginar, tem tanta informação, mas nós temos lá em casa, nós temos muitos dos nossos adolescentes que ainda tem dúvida. E essa dúvida nós vamos estar tirando hoje aqui para você. É verdade. Então, assim, a sociedade, ela tenta negar, tenta não falar sobre o assunto, achando que essa vai ser a melhor saída. Só que, na verdade, não é, né? Os nossos jovens e as nossas crianças, elas acabam ficando desprotegidas quando não se tem a educação sexual. A gente sabe o quanto que é importante. Os consultórios, eles estão lotados de pessoas com problemas relacionados à sexualidade, os adolescentes com problemas, com dúvidas, que não conhecem sobre nada. A gente acha que porque hoje tem as internet, acesso fácil. Só que, na verdade, quando não tem essa comunicação com os pais, essa comunicação na escola, o Google vai oferecer de tudo. É verdade. Não tem filtro nenhum. Uma coisa bonita aí que você falou, algo que é importante. A gente imagina tanto, os pais não estão atentos aos filhos na internet. Mas o que a gente vê de pais que estão atentos aos seus filhos, o que eles estão vendo lá na internet, isso é muito importante. É importante porque ele pode tirar as dúvidas junto com ele. As dúvidas que ele tiver, ele vai perguntando. E se o pai
ele tiver essa abertura para falar, Beatriz, eu acredito que esse filho não vai ser preciso ir tanto para esse universo que muitos deles vão. É verdade. E assim, o jovem, a criança, o ser humano, a primeira instituição social a qual nós somos inseridos é a família. Então, a família ela é responsável pelas nossas referências. Quando eu tenho essa referência, eu tenho essa abertura dentro de casa para falar sobre sexualidade, eu vou me desenvolver. E se o pai não sabe, o pai pesquisa junto com o filho. Isso. E aí um ajuda o outro e entra num processo de descoberta, que vai ajudar toda a família, e não só a criança ou o adolescente. E é até bom assim que o pai que está lá assistindo, ele possa compreender que você não precisa dar uma aula de sexualidade. Né? Por onde o filho nasceu, o que aconteceu para poder a esposa ficar grávida, não precisa falar isso. Você vai responder simplesmente o que ele perguntar, não é isso, Beatriz? É exatamente, só que quem está ouvindo, o pai ou a mãe, fica tão nervoso com a pergunta que se perde, não consegue responder e vai trazendo um monte de informação que a criança nem entende. E aí a dúvida não é sanada e ela continua perguntando, principalmente em situações de criança, né? Eu tenho um caso de uma amiga minha, que ela tem uma filha, e aí ela passou na farmácia e viu a camisinha. E aí ela disse: mãe, o que é isso? A mãe disse: quando chegar em casa eu te explico. Quando chegou em casa, ela disse: mãe, o que é aquilo? E a mãe disse: é uma camisinha. Ela disse: mãe, mas camisa é tão diferente. Aí ela disse: pra que serve isso? Serve pra não engravidar e não ter doenças. E ela disse: então eu quero tomar, porque eu não quero ser mãe. E aí a dúvida dela foi sanada. Não precisava explicar como é que coloca, como é que faz, todo o processo. Não, a dúvida dela foi sanada. Ela já sabe pra que serve. É verdade. Pronto. Muitas vezes, Beatriz, quando fala assim, sexo ou sexualidade, os pais eles ficam logo angustiados. E eu quero que você fale um pouquinho sobre sexo e sobre sexualidade. Isso é muito importante, fazer essa diferenciação, até para os pais se sentirem mais confortáveis, né? É verdade. Então, o sexo é o ato sexual. Então, que isso aí acredito que a maior parte da população sabe. A sexualidade envolve tudo. Então, os relacionamentos com os parceiros, o abraço, o beijo, o toque, a higiene pessoal, a autoaceitação. A sexualidade, ela é um universo. Quando a gente entra nele, para poder sair é muito complicado, porque se tem muita coisa. E aí, por isso, essa dificuldade que as pessoas ainda têm de ligar. Eu acho que acredito. Você acredita? Acredito que seja por causa da palavra, né? Sexo e sexualidade, por parecer muito, e aí as pessoas acabam confundindo, mas na realidade é muito diferente. Misturava muito, né? Quando falava, os pais diziam logo: olha, para de falar sobre isso. E sexualidade é vida. É sim, com certeza. Bia, como a escola pode pôr em prática a educação sexual? Como isso pode acontecer lá na escola? Então, o melhor é que se tenha um profissional preparado para falar sobre sexualidade. A escola ela já tem a matéria de ciências e biologia, que trabalha a parte física e a questão da prevenção. Mas, como a gente acabou de falar, a sexualidade vai além disso, é um universo. Então, que se tenha um ambiente seguro para ser conversado com esses jovens, com essas crianças, que se tenha a escuta, porque essa escuta ela precisa ser especial, um olhar especial. Então, a dinâmica de grupo, as rodas de conversas, as palestras, essas são algumas das formas que podem ser trabalhadas. Agora, é lógico, você como psicóloga, assim como eu, a gente sabe que o olhar e a escuta de um profissional no momento que se tem uma dinâmica de grupo é muito diferente de quem não trabalha não estudou a psicologia. Esse é o sonho de todos nós, né, e pais também, que na escola tenha psicólogo, tenha educadores sexuais, tenham profissionais que possam ajudar aos nossos professores que estão lá pedindo socorro. É verdade. E assim, em todos os países desenvolvidos se trata de educação sexual nas escolas. E por que no Brasil ainda é tão difícil? Sendo que a gente escuta aí as músicas que falam sobre sexualidade abertamente, programas de televisão que falam sobre sexualidade abertamente, mas na escola e na família ainda é tão difícil de falar, né? E de que forma a família pode contribuir nesse processo da educação? A escola, a gente já sabe que precisa ter esse profissional, que é muito importante, até porque os professores, eles não estudaram sobre a sexualidade com aprofundamento, como nós estudamos. Mas os pais,
Então, assim como a escola não é a única responsável pela educação, Verdade. a educação sexual é a mesma coisa. A família ela é responsável. Como eu falei anteriormente, eles são responsáveis pela criação da nossa referência. Então, tudo aquilo que a gente entende, que a gente vai conhecendo, muitas verdades, elas são aprendidas dentro da família. Então, é importante que os pais eles escutem seus filhos, eles deem a abertura, porque tanto vai ser importante para ouvir o que a criança e o adolescente tem para falar de positivo sobre a sexualidade, como nos casos do abuso sexual. Se eu não tenho abertura em casa para falar, eu não vou contar, né? Apesar da gente saber que o abuso sexual o agressor está dentro de casa. Mas, assim, a família ela é fundamental. Escutar esse adolescente, tirar as dúvidas desse adolescente, para que ele não procure a internet. Porque, como eu falei também anteriormente, não tem filtro. Lá ele vai ter acesso a todo tipo de informação. E se ele não tem a resposta que ele tem, a dúvida, ele vai procurar em outro lugar. É verdade, e é tão importante, Beatriz, os pais compreenderem esse momento de falar com seus filhos, porque o abuso sexual, ele tem crescido muito e nossas crianças, elas sofrem, porque muitas vezes ela fala para o pai ou para a mãe que tem alguém ali que está tocando e às vezes o pai e a mãe, o familiar, a pessoa que está cuidando dessa criança, não acredita e ela vai sofrer. Isso, o abuso sexual, isso a gente já sabe. Todos os dados apontam que os maiores agressores, eles estão dentro da família ou alguém muito próximo. E a vítima, ela tem afeto e confiança nesse agressor. Sim. E o agressor, ele tem acesso livre à criança. Então, quando a criança vai pedir socorro e ela não é escutada, isso é muito perigoso, porque a gente deixa essa criança vulnerável, esse adolescente vulnerável. E lógico que se precisa investigar, se precisa entender. Uma criança abusada, ela muda o comportamento. O comportamento dela sai do natural dela, né? Então, ela não vai querer ir para a escola, não vai querer estar com o agressor no mesmo lugar que o agressor. Inocentemente, quando a gente está educando uma criança, a gente diz, não confie em estranhos. Só que o agressor não é um estranho, na maioria das vezes. E aí a educação sexual, ela vem para prevenir isso, porque a criança ela vai aprender a dizer não, vai entender que o corpo dela pertence a ela, vai aprender a identificar o toque inadequado, quando alguém está violando os direitos dela. E a escola, junto com a família, fazendo essa educação sexual, a criança vai estar muito mais protegida. Tem cartilhas ensinando a criança a pedir ajuda, a fazer a ligação da denúncia. Então, o tanto que é importante se trabalhar a educação sexual, tanto para a parte positiva da sexualidade, como para essas questões de abuso, de violação, para que a criança consiga entender. Isso é muito importante, essa conversa, esse diálogo dos pais com os filhos, dos professores com esses alunos, faz toda a diferença na vida dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes, que às vezes, Bia, na escola a gente encontra muitos adolescentes e que eles sentem vergonha de falar com seus pais e eles falam com o professor, eles conversam com esse professor e às vezes aquele professor ele não está preparado para falar com ele, mas ele precisa naquele momento dar alguma resposta. E a importância é tão grande do profissional trabalhar também essa sexualidade desse professor, dessa escola. Justamente porque se esse professor ele não trabalha a própria sexualidade, ele não vai conseguir ajudar o adolescente. E aí muitas vezes vai com preconceitos, julgamentos, e a gente sabe que a adolescência é um processo de descoberta. Então eu preciso estar aberto para ouvir, para poder ajudar, para poder dar uma informação adequada para esse jovem. Isso é muito bom, porque quando você, eu como sexóloga, você como educadora sexual, isso faz toda a diferença quando a gente começa a trabalhar a nossa sexualidade. A diferença é muito grande, muda muito. Os tabus, o jeito de olhar para a sexualidade, para o sexo também, para a gente falar sobre sexo, falar sobre sexualidade com naturalidade, sem fazer as caras e bocas, porque muitas vezes
o professor, o pai, ele vai falar sobre sexo, ele vai falar sobre sexualidade, mas ele faz lá seus gestos tal, e a criança está entendendo, compreendendo aqueles... Isso não é coisa para você, isso não está no seu momento, você não precisa falar sobre isso. E é lógico que, como eu falei também, tem o conteúdo adequado para cada faixa etária. Então, com o adolescente, ele vai vir com o conteúdo adequado, porque ele tem as suas questões. Ele só vai trazer alguma coisa fora do contexto da adolescência se ele ver, ouvir ou fazer com ele. Senão ele não vai fazer. O assunto é muito bom, o assunto é gostoso de se falar. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre abuso sexual, para que nós possamos estar protegendo as nossas crianças. Vamos para um intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho com mais Sexo e Prosa. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Estamos de volta com mais Sexo e Prosa e agora nós vamos falar sobre um tema que é, assim, muito importante para muitas mulheres, muitos homens também, em que muitas vezes eles estão passando por disfunções sexuais. E aí nós vamos perguntar a Beatriz se tem relação com algum trauma que aconteceu lá na infância, Bia. Então, pode ter. Nem toda disfunção sexual está ligada a trauma, mas pode sim. A questão do vaginismo mesmo está ligada diretamente ao abuso sexual, né? Quando a gente tem algum trauma relacionado à sexualidade, passa por alguma questão, ele pode surgir consequências na nossa sexualidade. Hoje, os consultórios eles estão lotados de pessoas com problemas de disfunções sexuais e fazem todos os exames físicos, e só que quando depois os físicos dão ok, é que vai procurar um tratamento psicológico. E muitas vezes Então, dispareunia, disfunção erétil, ejaculação precoce. Exatamente. E aí também voltamos ao tabu. Sim. Porque a mulher, quando ela tem, ela vai procurar. O homem não. Ele tem muita dificuldade de pedir ajuda, porque afeta diretamente. Eles acreditam que está ligado à incapacidade, a minha incapacidade de satisfazer outra pessoa, de me satisfazer, e aí por isso acaba não procurando ajuda. Mas pode sim ter ligação entre o trauma e as disfunções sexuais. Muitas vezes o homem ele vai procurar o sexólogo, vai procurar o médico quando a esposa já não suporta mais. Ela não tem mais orgasmo, ela não sente mais prazer, porque esse homem já... Quando vê a vagina, ele já vai ejaculando. Então, é importante que você, homem, comece a observar como está a sua ejaculação. Quanto tempo você está demorando para poder ejacular? Mas aí eu encontrei a parceira e aí foi muito rápido. Muitas vezes pode acontecer pelo desejo, muitas vezes o tempo também que essa pessoa teve relação pode acontecer. Não quer dizer que já seja uma disfunção sexual. Mas é importante buscar essa ajuda, esse olhar para a sua sexualidade. Como eu estou dentro do meu quarto. É verdade. E aí, quando você vai para o processo, você acaba se descobrindo e entendendo o que é que tem por trás disso. Trazendo aqui para a abordagem que eu trabalho, que é a teoria cognitivo-comportamental, a gente sabe que existem as crenças que elas estão ligadas e a maioria delas são desenvolvidas no processo da infância. Então, dentro da família, todos aqueles preconceitos, aquelas cobranças. Então, você precisa ser bom, você precisa satisfazer uma mulher. A mulher não pode gozar, porque a mulher que goza não é uma mulher de família. E aí vai criando toda uma crença nuclear que vai afetar o comportamento. E aí o comportamento são essas as disfunções, né?
E a mulher precisa ter orgasmo mesmo. Precisa. E é importante que ela conheça o seu corpo. Muitas vezes essa mulher ela não tem só o orgasmo na penetração. Ela pode ter o orgasmo ela se tocando. Ela vai lá na sua vagina, toca com as suas mãos. É importante, porque muitas vezes, Beatriz, essa mulher fica esperando que o companheiro toque. E acha Mas que aí, é obrigação do homem fazer homem. com que ela tenha o orgasmo. Isso. E não E às vezes o homem vai tocar e não sabe quais os pontos mais sensíveis que ela tem, e ela vai começar a sentir dor. Ao invés de ela sentir prazer, ela vai sentir dor. Então eu sempre digo para as mulheres, se toque, você tem suas mãos, vai lá, toca a sua vagina, toca o seu corpo, é tão importante. Você tem do A ao Z, são os pontos que essa mulher tem. Então é importante que explore. E aí, buscar ajuda é muito importante, porque como você falou, vai buscar algum trauma, se tiver algum trauma, um abuso sexual, ou como os pais também passaram sobre sexo para ela, isso é importante ela se conhecer. E essa descoberta não precisa ser só. Você pode fazer uma descoberta com o seu parceiro. Sim. Então, descobrir juntos o que cada um gosta, o que é melhor para cada um, onde é o melhor lugar para ser tocado, onde sente mais prazer. E aí, muitas vezes, não tem essa comunicação, né? E não quer, tem tanta vergonha que não consegue nem com o parceiro ir procurar ajuda. E é importante, Beatriz, também, lá, essa criança que passou por trauma, por abuso sexual, ou você já está uma mulher, busque ajuda, procure, porque diretamente tem um fundo ali do trauma relacionado a esse abuso sexual por conta dessa mulher não ter o orgasmo dela sentir dor. Então, tudo isso vai estar relacionado. A partir do momento que você vai buscar ajuda, em que você começa a se descobrir, a olhar para dentro, a compreender o que está acontecendo com você, você vai mudar, sua sexualidade vai ser diferente. Você vai começar a distribuir o hormônio do sorriso. E ele é muito importante para todos nós. É verdade. E não vai ter resultado, no caso dos abusos sexuais, não só na sexualidade, mas na forma como você se relaciona com as outras pessoas. Se o abusador foi um homem, então como você se relaciona com a figura masculina. Então tudo isso vai ter consequência. Por isso que é importante pedir ajuda, procurar ajuda. É possível ser tratado, é possível trabalhar essa ferida, se transformar e passar a ter relacionamentos saudáveis, prazerosos, que seja bom para você de forma transformadora. Isso, porque é isso que nos relacionamentos precisam. É ver a sexualidade como algo primordial nessa relação. E natural. Isso. Veja só, como isso já começa desde a nossa infância. Quando a gente está aprendendo e está ensinando, o nariz se chama nariz, a boca se chama boca. Isso. Mas quando a gente vai para a vulva e para o pênis, a gente não chama. A gente diz pintinho, florzinha, casinha. Isso. O preconceito já vem daí. E aí, quando alguém explica, não, é uma vulva, é um pênis, a criança se choca. Não acredita, não, eu não tenho isso. O nome que dá é outro. E até muitas vezes acontece quando a gente vai ao médico, leva ao pediatra. O pediatra também não fala. Alguns que já vêm trabalhando essa questão da sexualidade, eles tendem a falar, mas outros não. Até perguntam aos pais como é que é chamado. Então, como é que você chama o seu filho para poder chamar pelo mesmo nome? Então, esses pais que estão lá em casa, dá o nome certo, vagina, pênis. É muito importante isso para a sua criança crescer com uma sexualidade saudável. É muito bom. Faz isso e você vai ver lá na frente o seu filho brilhando sexualmente, feliz da vida nos seus relacionamentos. Beatriz, eu tenho uma pergunta aqui. Como a educação sexual pode contribuir no desenvolvimento da criança e do jovem? Então, tudo isso que a gente está falando aqui entra para responder essa pergunta, né? Então, a educação sexual ela vai contribuir para o autoconhecimento, para a autoaceitação, porque se trata de corpo, se trata de relacionamento. Então, aceitar o meu corpo, aceitar quem eu sou, o autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde dá para mim, até onde não dá mais. Vai contribuir para a higiene, porque a gente acha que sexualidade não tem a ver com higiene, mas tem a ver com a higiene pessoal, com o cuidado pessoal. Vai contribuir para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, para relacionamentos saudáveis,
o significado do sexo. Porque a gente acha, erroneamente, algumas pessoas, né, que a sexualidade, quanto mais eu falar sobre sexualidade, mais eu vou estar instigando. Mas, na verdade, quanto mais se fala de sexualidade e de sexualidade responsável, o sexo e tudo que envolve passa a ter significado. E eu passo a ter mais cuidado e responsabilidade. Responsabilidade com o outro, responsabilidade comigo, o significado do sexo, o que isso representa para minha vida, quais as consequências que eu terei. Então, vai só contribuir. Exatamente, só vai contribuir. A partir do momento que eu estudo a minha sexualidade, eu compreendo a minha sexualidade, eu só tenho a desenvolver. Como eu gosto, né? As coisas que são prazerosas, as coisas que não são tão prazerosas. Porque muitas vezes, Beatriz, nos relacionamentos, a gente encontra muitos casais em que eles falam assim, eu não gosto de tal posição, eu não gosto do sexo oral, eu não gosto... E aí ele vai colocando o que ele não gosta, mas o que é que ele gosta? É importante que ele descubra e ele faça melhor. Isso. Muitas vezes nem sabe do que gosta, só sabe dizer do que não gosta e do que não quer, né? É importante sim que você saiba realmente o que você não quer, mas a questão é que as pessoas começam a generalizar e tem muito a ver com os preconceitos, com a dificuldade de lidar com aquela situação do sexo. Aí a gente volta tudo lá para a infância. Isso. Todos os aprendizados que tiveram lá na infância. Aí vem escola e aí vem a família também. É como você falou, a responsabilidade é dos dois. E aí é justamente isso que a gente está tentando passar para o público em casa. O quanto que é importante a gente começar esse trabalho desde a infância. Porque essa criança ela vai virar adulto. Sim. E aí ela quer ter uma vida saudável. E na infância nós somos responsáveis. Os pais são os responsáveis por essa criança, para desenvolver bem essa criança. Então é importante que desde essa infância seja feita a educação, para que ele seja um adulto saudável. Porque senão não tem uma educação sexual, eu tenho disfunção na vida adulta, ou não posso ter, mas eu não vou saber lidar com a sexualidade, com a do meu filho, com a da minha esposa, não sabe. E aí a educação sexual, ela vem e realmente ela transforma a vida de um sujeito. Faz a diferença, né? Nessa família, onde ele se encontra. E é tão bonito essa criança ou adolescente em que os pais conversam com ele sobre sexo, porque eles sabem falar da sua sexualidade de uma forma saudável. E muitos dos nossos adolescentes ajudam outros adolescentes, porque tiveram aprendizados fantásticos dentro da própria casa. É verdade. Então, veja como é a gente pensando nas consequências macros, né? Sim. É uma mudança de sociedade, é uma mudança de visão de mundo, é uma transformação. Só que ela precisa ser trabalhada desde os adultos, as crianças. A gente não está falando que é fácil para quem não teve a educação, né? Não é, mas ela é possível. É possível você procurar entender sobre sua sexualidade, a sexualidade de forma geral, para poder ajudar, para poder transformar seu relacionamento com seu filho. Então, é possível. Isso. E até assim, Beatriz, para ajudar essa criança, para que ela não sofra abusos sexuais. Porque quando essa criança ela tem a sua sexualidade bem desenvolvida, esses pais conversam com elas, automaticamente ela já vai poder estar se livrando de sofrer abuso sexual. Vai existir uma prevenção, né? Sim. Que é o mais importante. Essa criança ela vai saber pedir ajuda caso venha acontecer. Porque ela não vai ter vergonha de falar. E ela vai entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes, e no discurso de muitas pessoas que passaram pelo abuso sexual, no momento do abuso elas não entendiam que estavam sendo abusadas. Porque as pessoas confundem abuso com estupro. O estupro tem violência, tem agressão, tem puxão. O abuso não. Ele é sutil. Tem a violência, lógico. Não se trata de uma violência. Mas não necessariamente vai ter tapa. Vai ser uma conquista. Indesejado. Exatamente. E quando se trata de criança, a criança ela não consegue entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Quando não é uma criança que tem educação sexual. Então vai dizer,
Tanto é que é um discurso do agressor. É uma brincadeira, é um segredo meu e seu, isso não tem nada de errado. Muitos dá dinheiro. Isso. E aí a criança não sabe pelo que ela está passando. E só depois que ela cresce, que ela vai entender o que foi que aconteceu com ela. E aí se passou tantos anos, aquela ferida que vem e não entende e se culpa por aquilo, por não ter percebido, por não ter pedido ajuda, por se sentir mal, de verdade, por achar que ela fez algo para merecer. E não, a vítima ela não é a responsável, ela não é a culpada. E a educação sexual vai trabalhar isso. Você não é o culpado, você é uma pessoa que passou por um sofrimento, você é a vítima. Precisa de ajuda, de acolhimento. É importante que muitos pais que estão passando por alguma situação dessa compreendam seu filho. Não culpe ele não tem culpa de nada. Acolha, abrace, dê carinho, dê atenção, busque ajuda, procure profissionais, procure o CREAS, procure conselho tutelar, faça denúncia, ajude o seu filho e ajudar a outras crianças também, porque retirando esse abusador da sociedade, a gente já vai estar ajudando outras crianças. E isso a gente só pode fazer com a denúncia. É verdade. E aí, assim, a gente tem esse lado que a gente precisa tanto que as famílias ajudem, acolham as crianças. E também tem algumas situações onde a família se sente tão envergonhada pelo que passou que acaba não denunciando, acaba ficando com medo, com vergonha de pedir ajuda. Não façam isso. O recomendado é que vocês procurem ajuda, ajude essa criança, fale com essa criança, escute essa criança, ofereça o amor que você tem para dar para essa criança, né? Porque quando você cuida, você está oferecendo amor, você está oferecendo carinho, né? E as crianças que passam por essa situação, elas precisam disso. Não só crianças, como os adolescentes também, né? Muitos pais que eles não trabalharam sua sexualidade, eles têm dificuldade de falar sobre sexo com seus filhos. E eu acredito que a partir de hoje você vai ter um olhar diferente para falar sobre sexo, para falar sobre sexualidade, para olhar com prazer para a sua vida íntima. Isso é muito bom, vai te ajudar. E nós já estamos no finalzinho já, Beatriz, do nosso Sexo e Prosa. Eu quero agradecer a você por mais um momento tão gostoso de você estar aqui com a gente, aqui na TV Ops. Muito obrigada e teremos você mais vezes por aqui. Você pode deixar seus contatos, redes sociais? Posso sim. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez. É um prazer estar nesse programa, falar sobre um tema tão importante que é a educação sexual, né? O meu Instagram é psicobeatrizpeixoto. O meu número para contato é 996964805. Precisando, é só ligar e a gente marca um atendimento, uma ajuda aí, né? Coisa boa. Pois é, finalzinho chegou. Boa noite, que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, com muito orgasmo, muito prazer, que você seja feliz aí com a sua sexualidade.